Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para comentar a respeito de força, tipos de força e primeira lei de Newton. Então fique ligado no vídeo. Vamos lá. Primeiro, deixe o seu joinha no vídeo, tá? E se inscreva no canal para ter as novas notificações. Então vamos lá. Sem enrolação. Primeiro, o que é força? É uma interação entre corpos capaz de alterar a velocidade de um corpo, que é a aceleração, manter um corpo equilibrado, ou seja, parado, ou deformar um corpo quando nós temos mola, espuma, elástico, etc. Tá? Agora, nós vamos nos primeiros tipos de força, tá? Os que se referem a campo, tá? Porque nós temos dois tipos, os de campo e os de contato, que a gente vai falar já na sequência. Então, nós temos o seguinte: forças de campo. Quais nós temos? O campo gravitacional, que vai ser o mais importante agora nesse momento, porque a gente vai trabalhar com a mecânica. O que na realidade ele é? É uma interação da massa do planeta Terra, no caso nosso, e das nossas massas, ou tudo que nós estamos ao redor. Essa interação faz com que ocorra uma condição de atração entre eles. Tá? Como nós temos menor massa, tá? Nós vamos ficar sempre na superfície. Pode ver que o ser humano sempre tenta tirar o corpo ou os corpos da superfície. Tá? No caso, ele é voltado para baixo, porque a gente vai trabalhar sempre perto da superfície. Dificilmente a gente vai sair fora, porque o correto seria comentar que é voltado para o centro do planeta. Tá? Nós temos mais para frente, lá na elétrica, quando nós temos cargas elétricas, que é o campo elétrico, e o campo magnético, quando nós temos ímãs. A diferenciação importante lá é que lá tem atração e repulsão. Tá? Como é que é a interação dessa força do campo gravitacional? Nós temos a força-peso. Tá? E o que é força-peso? A força-peso nada mais é do que a relação da massa em relação a esse campo gravitacional, que depende dos planetas ou dos astros, se vocês preferirem assim. Onde a correlação é o peso em newtons, a massa, que é a quantidade de matéria. Só lembrando, quando vocês vão numa balança, vocês estão aferindo a sua massa e não o seu peso, tá? É convencionado com condições errôneas, mas enfim, tá? Nós temos aqui a massa, que é a quantidade de matéria, nós precisamos de uma balança. O campo gravitacional, como eu disse para vocês, depende do astro ou, no caso aí, do planeta. Aqui na Terra, como nós vamos ficar na superfície dela a vida inteira, ela é aproximadamente 9,8. Em alguns vestibulares ou vários exercícios de vestibulares, ele é arredondado para 10. Ok? Na Lua, pela massa da Lua ser aproximadamente 6 vezes menor que a Terra, tá? Lembrando, é massa, não tamanho, tá? Esse campo gravitacional já é 1,66 mais ou menos. Como nós estamos a razão da propriedade, não no valor plenamente correto, normalmente eu vejo em exercício do Enem vestibular 1,6. Mas aí vem um exemplo prático. Eu, com esse corpo, 100 kg, né? Tenho aqui na Terra 100 kg, na Lua 100 kg, se eu conseguisse em Júpiter 100 kg, tá? Para alterar esse valor de massa, a não ser que eu aumente engordando ou reduzindo, tá? Fazendo algum regime. Tá? Então, qualquer local, 100 kg, nesse momento. Mas se eu pegar na Terra, meu peso vai ser massa 100 kg, gravidade 9,8, 980 newtons, ou seja, na superfície da Terra, eu tenho uma força de atração muito maior. Tá? Então, é mais difícil para eu sair da superfície da Terra. Se eu eventualmente executar um salto, eu não vou conseguir saltar por uma distância muito grande. Porém, se eu conseguisse na Lua, a mesma massa de 100 kg, só que o campo gravitacional agora é 1,6. Ou seja,
a força-peso 160 newtons. Então minha atração em relação à superfície vai ser menor. Se eu executar o mesmo salto na Lua, eu vou numa altura maior. Ok? Galera, continuando, agora nós vamos comentar, continuando ainda nos tipos de força, só que nos de contato, ok? Contato também nós temos 3 tipos. A força normal. A força normal, na realidade, é a força contrária do apoio, tá? Então, por exemplo, eu estou apoiado no chão, ele está exercendo uma certa força, que seria essa força normal, para manter equilibrado. As canetas aqui têm uma força-peso, então o suporte aqui está exercendo uma força normal. Se eu pegar e colocar algum objeto com uma massa muito grande, com certeza ele não vai suportar, muitas vezes rompe e possa cair. Então, se eu tiver um apoio aqui num piso, tá? Qualquer objeto tem um determinado peso, vocês viram agora há pouquinho, tá? Massa vezes gravidade, só recordando. Essa força normal, se você tiver um corpo parado, tá? Você vai ter essa força normal igual ao peso. Se tiver algum tipo de movimentação, alguma força extra, eles vão deixar de ser iguais, tá? Mas a princípio, parado, normal igual ao peso, ok? Força de atrito. A força de atrito é o contrário da movimentação. Então, se eu tender o movimento de um corpo num determinado sentido, então se eu tentar empurrar ele, se ele tiver passando em cima de um outro corpo, ou seja, esfregando ou escorregando em cima do outro, nós vamos ter a força de atrito. A força de atrito nada mais é do que a rugosidade que nós temos na superfície. Quanto mais rugoso, maior a força de atrito, tá? Quanto menor a rugosidade, menor a força de atrito. Então, por exemplo, quando você estiver na estrada, que normalmente você vai ter ela seca, ela vai ter uma certa rugosidade, segurar na pista, não se esqueça, tá? Quando chove, a água ocupa os locais mais baixos devido à ação gravitacional, da força-peso que a gente falou agora há pouquinho, então ela deixa um pouco mais lisa, então a força que te segura na estrada já fica menor e aí o perigo dos acidentes. Tração, que é em fios e cabos. Pessoal, olha um exemplo aqui da academia, tá? Então você vai lá, tríceps, qualquer equipamento que tenha cabo, tá? Nós temos o seguinte: todo o corpo tem um peso, tá? E normalmente a gente quer tirar esse peso suspendendo ele. Então, mediante uma roldana, a gente vai lá e exerce força aqui na outra parte. Isso nós estamos tracionando o cabo de aço e tendo uma certa movimentação. Lembrando que se eles estiverem em equilíbrio, os dois são iguais, ou seja, tração e peso. Se eu gerar qualquer tipo de aceleração, que a gente vai falar na segunda lei de Newton, aí eles passam a não ficar iguais. Beleza? Tipos de força, fechamos aqui. Olá galera, agora continuando com as leis de Newton, vamos com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton baseia-se no seguinte: todo corpo livre da ação de forças. Livre da ação de força não é que não tem componentes de força, sim, temos componentes de força, só que o que resulta nelas é igual a zero, tá? Ou o corpo está parado, ou em movimento retilíneo e uniforme. Então nós temos o seguinte: agora há pouquinho comentei com vocês a respeito do apoio, tá? Todo o corpo tem uma certa força-peso, que nem as canetas aqui, ó. Elas têm uma certa força-peso e a caneletinha aqui vai exercer uma força normal, equilibrando com elas. Ou seja, a normal vai ser igual ao peso. Uma outra situação parado é quando você tem algum objeto pendurado, tá? Luminária, por exemplo, tá? Onde você vai ter a tração que vai ter no fio e cabo vai ser igual à força peso, tá? Bom, em luminárias normalmente nós temos essa condição, tá? Nas casas. Agora, movimento retilíneo e uniforme. Vamos dizer que nós temos um corpo que está em linha reta
e que mantém sua velocidade. Eu coloquei aqui 10 metros por segundo, mas poderia ser qualquer outro valor, tá? A força que o motor vai exercer vai ser igual à força de atrito. Por quê? Porque a resultante tem que ser igual a zero, tá? Então a força vai ser igual à força de atrito, tá? E a normal sendo igual ao peso, tá? Na mesma condição acima, tá? Só recapitulando com relação à primeira lei, tá? Se eu resolver sair de uma vez, pode perceber que a caneta ficou, tá? Ela só não ficou integralmente porque tem um pouquinho de força de atrito. Agora, o ruim, tá? É quando você está numa certa velocidade e freia. O corpo tende a manter sua velocidade vetorial, por isso o uso do cinto de segurança, ok? Aquele abraço, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? E ratificando, deixe o seu joinha, tá? E inscreva-se no canal.